Eu queria, então, dizer para vocês que é evidente que uma temática como essa, do ponto de vista mais de saúde e epidemiológico da pandemia, da Covid-19, ela hoje, um pouco exaustiva, tem muita informação está tá em processo, quer dizer, nós estamos aprendendo com essa epidemia, mas a gente tem estruturas, né, quem trabalha em epidemiologia, estruturas a partir da experiência e conhecimento de outras situações. Essas informam, isso tem que ser porque tem novas descobertas, coisas estão em dúvida, então não é um processo tão simples. Eu queria centrar essa apresentação, então, fazendo ela bem, tentar fazer mais objetiva e deixar para as perguntas alguma coisa. Um primeiro aspecto que era que havia já uma expectativa de pandemia. O que eu quero chamar isso de expectativa de pandemia, né? De verdade, eu acho que o alerta sobre que estaria todo mundo mais alerta do que nunca nos últimos 20 anos, na expectativa de uma pandemia, ela tá baseada, de verdade, no 11 de setembro. Quando tivemos lá o ataque, enfim, a derrubada naquele momento dos Estados Unidos, os serviços de inteligência como um todo passaram a trabalhar com a ideia de que haveria... Então, eu queria marcar isso, porque esse alerta das situações foi a partir de uma valorização extrema, as razões políticas, vocês analisarão melhor do que eu, mas naquele momento começa, na verdade, nos Estados Unidos especialmente, se exporta para o mundo uma ideia que venha a partir das ameaças à estabilidade econômica e política, etc., através do terrorismo e, em particular, uma possibilidade de terrorismo biológico, já que as descobertas novas, as possibilidades de manipulação de gene, ter esse tipo de ameaça. É claro que os vírus de transmissão respiratória eram mais maior potencial. E o mais importante deles, que o episódio da gripe espanhola no começo do século passado, a grande gripe espanhola de 18 e 19. Esse processo de reestudar, de revisitar, especialmente todos os dados importantes e dos Estados Unidos e de outros países. Os Estados Unidos eu estou falando porque eu tive uma proximidade maior com eles em momentos mais recentes. Exatamente naquele período, portanto, quando apareceu a primeira SARS, seria a gripe aviária, chegou a ser então, eu diria que tem um grau de ao mundo e produzir, inclusive, negócios importantes com uma ameaça de que aquela gripe que a própria gravidade dela, ela não tinha transmissão entre pessoas, ele não era capaz de provocar uma pandemia daquele tamanho, né? Mas a altura já estavam sendo produzidas as pesquisas nos Estados Unidos para revisitando aquela gripe. Então, a gripe aviária foi simplesmente uma bola fora, né? Porque ela ficou trancada, na verdade, no fato que a transmissão era baixa, embora fosse uma letalidade alta em quem pegava tratando de animais. E aí várias teorias apareceram, que as aves migram, pó
dava para administrar, etc. Então, essas coisas assim acontecem no meio junto disso. Mais tarde, um pouco, nós temos que foi um alívio, certo? Compras de alívio o fato que nós a suína, porque apareceu a suína, que, de certo modo, também foi uma ameaça, uma grande pandemia. Na verdade, foi uma pandemia, não tinha aquele potencial e já havia vacina, porque era da gripe, já tinham algumas vacinas, poderiam ser lidadas diferente. E realmente foi um episódio importante, quer dizer, os óbitos ocorrem, especialmente nas pessoas mais velhas, com gripe, etc., mas não teve a dimensão que se esperava e, portanto, muitos dos ensaios feitos assim em relação àquilo, eu acho que frustraram quem estava pensando em como controlar uma pandemia mundial de um germe mais sério. Aí eu não quero mais falar dessa questão das ameaças terroristas ou não, mas é verdade científica, né? As pessoas vão se preocupar, porque a possibilidade sempre haveria, dado o fato que, naturalmente, também os germes têm transmissão e eles podem se evoluir para outra cadeia alimentar, quer dizer, ou de sobrevida deles, no caso do vírus, e o humano, especialmente para as condições de transportes e tal. Todos os epidemiologistas conhecem uma pessoa que assim é quase patrono da epidemiologia, que é o John Snow, né, que estudou cólera. Então, ele já escreveu coisas assim que são assim, bota nessa epidemia tudo mais ou menos a mesma coisa. O cólera, que era mais cedo um pouco, aí na época da Rainha Vitória ainda, ele era anestesista da Rainha Vitória, fez parte dela. Mas ele era uma cabeça brilhante e tratou da questão do cólera com um método, e descobriu que tinha que ter um germe, apesar de ninguém conhecer germe naquela época. Só podia ter alguma coisa material, não era miasma, não, para explicar os modos de transmissão. Então, é só para citar um gênio nosso, né? Da pesquisa e do desenvolvimento que teve, da importância em saúde pública de modo geral. Então, mas nós sabemos desde Snow que as epidemias caminham com as populações, né? Essas pandemias, elas atravessam os países, meios de transporte, quanto mais rápido, essa expectativa podia acontecer. E, por esse fato, eu não quero demorar muito nisso, mas é por esse fato que muitas das coisas que começam com a preocupação de ser guerra biológica, se a China que criou um laboratório americano que tem lá na China, desenvolveu, largou lá. Quer dizer, essas coisas todas nós nunca saberemos se é verdade ou não, possivelmente não são, mas compõem um quadro hoje dessa pandemia e está aí disseminado nas perguntas que me chegam, nos debates que eu vejo. Bom, essa fase introdutória é para dizer também que nos Estados Unidos, então, as pesquisas sobre o episódio que foi muito grave nos Estados Unidos, a gripe espanhola, e possivelmente foi lá que se originou, né? Apesar de espanhola, acho que todos sabem isso, né? Provavelmente tem um livro que procura demonstrar isso, que a origem foi no Kansas e tal, levado para a guerra pelos soldados americanos. E tudo se passou naquela época sob grande sigilo, por questões militares, etc., que estava de lá. E na Espanha, que não estava na guerra, era neutra, logo viu que tinha uma doença nova lá, então começaram a falar que era espanhola. Os caras não queriam admitir que era uma doença nova, eles esconderam ao máximo nos países o processo. Então, só para dizer o seguinte, os processos, especialmente epidêmicos e pandêmicos, eles sempre estão misturados com muitas questões político-econômicas e muito misturado com artes da guerra. Isso é através dos tempos. Isso faz também com muito controle da população e os instrumentos que podem fazer, como alguma coisa crítica para a manutenção do Estado. Na segunda etapa que eu queria falar, eu queria só dizer que
inaugurar dizendo que os trabalhos feitos e publicados em 2008, 2007 nos Estados Unidos, revisando tudo o que aconteceu, todos os registros dos Estados Unidos, são fundamentais para entender agora as medidas que estão sendo tomadas. Na verdade, um dos estudos do Richard Hackett, ele estudou centenas de cidades americanas, vendo, claro, com uma grande equipe apoiada pela academia nos Estados Unidos e com recursos, inclusive, oficiais, evidentemente, e conseguiu categorizar a cidade segundo o que as pessoas fizeram, ou naturalmente fizeram, ou procuraram fazer, porque é um conhecimento milenar que certas doenças tem que se afastar para não pegar, né? A gente sabe isso sem nunca ter estudado. E isso foi aplicado em várias cidades de modo distinto e intensidade distinta. Em momentos distintos, quer dizer, ele conseguiu pegar um número suficiente de lugares para saber o número, pegou só a mortalidade, que é um dado mais seguro, e depois analisou. Esse trabalho, talvez seja o resumo mais importante que tem, é dizer que os primeiros, quem começou primeiro no controle teve vantagens sobre os demais, antes de muitos casos. Depois que já tinha muitos casos, às vezes controle com maior intensidade, mas não resolvia mais. Segundo a observação dele, é a seguinte: quase nenhum lugar aguenta, vai chamar aqui, porque a palavra veio, né, e talvez sirva melhor do que nosso confinamento. Então, as pessoas começavam a sair para a rua e, de qualquer maneira, e os comerciantes começavam a abrir as portas, se deixavam, ia ser multado, mas acontece que começou a haver pressões sobre os prefeitos. Desceu lá. Essa questão também uma outra. Não havia, ele não encontrou uma medida singular que parecesse mais importante que a outra. Na verdade, era um conjunto de questões, quer dizer, o afastamento para diminuir a transmissão, cujo objetivo é diminuir a transmissão. Então, as primeiras coisas, quando sai essa pandemia, e nós temos uma diferença radical na abordagem pela China, a China recupera, eu acho, um pouco para a humanidade, alguns valores que estavam perdidos aí com a maneira de conduzir essa crise. Em primeiro lugar, a ideia do lockdown que foi feito lá é diferente do que tem aqui, que foi a de não deixar sair daquele lugar. Foi confinamento no sentido verdadeiro. Vamos viver aqui dentro, nós vamos resolver isso aqui dentro, mas uma coisa, vamos tentar não deixar o resto do país ser contaminado. E isso foi um esforço importante e rápido, e o país respondeu bem a entender isso, né? Então, deu, talvez, nosso, que acontece no final do ano lá, e com viagem para todo mundo, para tudo quanto é lugar, e conseguiu, de certo modo, reduzir a localização lá, e as outras medidas são interessantes de ver, que não tinham nada mais como se orientar para começar aquilo, a não ser, claro, eles têm alta tecnologia para conhecer melhor, uma vez identificado o germe, foi usar o que se chama epidemiologia clássica. E isso escreve no artigo, o primeiro artigo que o CDC chinês escreve, mostra bem que era estudar com aquela metodologia mais simples que existe, de olhar os dados, procurar que eles sejam o mais fidedignos possíveis e apresentar de uma maneira que te possa tirar conclusões sobre as ações a serem feitas e mantidas ou não.
Esse processo deles foi muito importante também e facilitado pela alta tecnologia também dentro das suas unidades hospitalares, em que, com um regime de trabalho organizado, disciplinado, e uma população que acredita também nos seus líderes, etc., e que, com isso, acatou, não coercitivamente, como aqui todo mundo tenta fazer, mostrar que a China foi na base da... Não, é um governo que tem uma grande adesão, na verdade, independente dos métodos que usem ou não, uma grande adesão, e as pessoas o fazem dentro de um espírito de cooperação. É evidente que um outro que sai fora dessa preocupação ambiental, ele dá do jeito que às vezes não representar. Esse é um pouco tempo que nós fazemos aqui. Primeiro, nós vamos ver. Segundo, mais do que terceiro, que foi mais impactante, a China distribui para todos os laboratórios do mundo, no dia 10 de janeiro. Vejam bem, eles tinham lá mais ou menos um mês de medo, de reconhecer esse primeiro PH diferente. De um mês que eles mandaram o genoma, toda a estrutura molecular do vírus para os laboratórios do mundo. Aqui na que eu recebia lá em nós estamos. E outros, mostrar que lá que é uma coisa completamente liberal, no sentido de estar na minha está preparado para desenvolver os métodos diagnósticos. Aí é uma experiência fantástica, quando todo dia, e ninguém esperava ninguém. E era a quarta maior coisa foi insistida logo que você conseguiu organizar a informação, botar lá na rua. E todo mundo nos acorda lá na rua. O que possa fazer isso que foi feito assim. Tem lá mais um trabalho, direito, científico, trabalho, sendo objetivo para essa situação que eles viviam. E, por último, esse é mais recente, comportamento já existia. Se desenvolveu uma vacina, tentando processos humanos, ela será livre de patente no nível mundial. É uma pequena contribuição que eles fazem, afinal, como alguns amigos do Rei lá. E o comportamento político é muito diferente de quem eu converso, botar esse tipo de atuação que nós estamos acostumados a ver, por exemplo, da pandemia e tal. Deus que estamos abraçados às suas coisas. Muito bem. O que passou foi passar pela vida do Brasil, nós recebemos isso de 10 11 da guerra. Professor, nós temos 5 minutos. E a atividade, vamos lá, não conseguimos, nós vamos a tempo fazer desenvolvimento desses tecnológicos. Conseguimos fazer o PCR, fazer, nós podemos fazer coisas muito da capacidade científica, por exemplo, mais idade. Aí as pessoas serão capazes de fazer um novo fazer. Pode andando foi feito antes de quase que se tivesse sido preparado para fazer o que a gente cooperamos nós estamos fazendo uma ciência, participação com os problemas e às vezes deixamos de resolver mais simples, não precisa realmente. Bom, desenvolver uma ajuda profissional, não muito propriamente profissional, É o professor Eduardo Garcia.
Então, por favor, passo da tele 5 minutos. Agora, sem pensar no momento, como é que eu vou. Os pastores, sim. Nós temos um país sem grupos, que é mais agora. Nós temos hoje 6 coisas que a gente já trabalha no controle da epidemia. A primeira é a questão do presidente da República que negacionista afirmou o menos isso, porque parece que foi relativamente bastante eu tenho informação várias lugares não estão conseguindo negociar isso para a saúde naquele início do processo de declarar uma pandemia. E depois ele vai outras relações com os Estados Unidos, não vamos falar só sobre isso, eu acho que eu nunca fazer essa cena. De qualquer forma, o ministro ele tinha fazendo a democracia do grande isolamento, ele, ao mesmo tempo, não tinha certidão, eu acho que o Ministério da Educação nem de construção de disponível. Aquele que então que pagava pela comum que você fez e tal. E a gente não via isso acontecer de direito. Mas todo mundo fica de fazer muita responsabilidade. Isolado lá, a pessoa certa, ela agora não é família, gente, mas não é muito que se aí, a outra coisa, eu já falei isso, jogando central, normalmente, para doer e trabalho. A segunda coisa é essa situação da opção nacional, essa continua vinculada à educação. E nós temos pontos de vista teóricas, coisas muito complexas e não mas todas as vacinas no Brasil são hoje. De modo geral, a maior parte de nós só fazíamos lá na década de 70 e algumas até antes. Só que nós substituímos todas as importadas agora. Todas, porque se nós vemos as vacinas tradicionais, acabamos vendendo de fora. E agora, acho que no Brasil, que tivemos uma vantagem de dinheiro na validação essencial, isso vai tornar tudo mais fácil de importar e lá uma fábrica dos massas, mais fácil de importar. Essas coisas da circulação do complexo produtivo, embora não seja sobre um esforço mais organizado de caminhamento, ele é menor, é muito recente, porque contrapõe com isso que a em que, com ele, cresceu junto a indústria, vendendo importadores de caminhamentos nos lagos, que é o SNS, levou bastante mais internacionais, hoje, o Elcam, né, a Glaxo, etc. Então, enfim, financiam bastante pesquisa, em consequência, tem todo um processo aí montado em cima disso. Não é o caso do Brasil. Nós, então, ficamos com dificuldades nessa articulação entre o SUS e o resto, muito corporativo, muito voltado para as suas próprias ações, mas só que na hora da pandemia, em vez de voltar para as suas próprias ações, fica reclamando do presidente, entender das outras coisas e não concentra no que é a sua parte resolve. Ninguém falou mal de importar, e estão importando. E aí o ministro disse que vai importar 46 milhões de testes, e eu não consigo entender para quê. Em quem é que ele vai usar, qual é a política, se é 20% da população, o que vai acontecer? Então, se eu explicar para vocês em números, vocês vão ver que é um absurdo total. Nós, com 4, 5 milhões de testes, temos feito tudo no início e fizemos muito bem, desde que aplica onde tem que ser aplicado. Então, problemas do nosso SUS, em geral, para falar nisso. O SUS tem uma desorganização na base muito grande.
O municipalismo levou uma total desarticulação e dimensões muito diferentes de cada unidade. Então, a produção do serviço local, a concentração de hospitais em grandes áreas, são fatores que multiplicam muito o nosso problema. Eu vou encerrar, porque eu vi que o nosso tempo acabou, dizer que eu tenho chamado a atenção, é a última coisa que eu quero falar, que nós temos uma contribuição diferente, melhor a dar, nesse momento especialmente, através do que a gente chama de vigilância epidemiológica, que é o rastreamento e controle localizado, seletivo localizado, que é uma técnica que vem desde os tempos mesmo com vacina se usa e que é perfeitamente pode se utilizar nisso, que foi o cavalo de Troia da vitória da América, da Coreia do Sul, né? E que onde está sendo aplicado tal. E eu fico com pena de ver o quadro que eu vi ontem lá da John Hopkins mostrando os países do mundo fazem rastreamento e controle seletivo dos casos e nas comunidades, e ver que o Brasil é o roxinho lá, que não faz nada disso desse tempo, quase todo são um pouco. Então, esse é o resumo. Esse é para debater. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, professor Dr. Eduardo Azeredo Costa.